Olá, software não é massa de modelar. Eu postei essa semana isso no meu Twitter. Aproveita e siga o Ramon Durães, @RamonDurães. Eu sempre estou postando algumas frases provocativas ligadas à área de desenvolvimento de software. E eu recebi várias respostas sobre esse assunto. Isso é bem legal. Outro dia também o cliente perguntou por que o nosso software não funciona como um Lego, como peças de encaixar. É engraçado como esses brinquedos da nossa infância fazem parte da nossa realidade e acabam se tornando sonho e, eu diria, necessidade num projeto de software. Mas lá, quando você era pequeno, era muito fácil, Você pegar um bloco, uma peça de Lego, sair encaixando, colocando as suas ideias em prática, Ou pega uma massa de modelar, vai lá, destrói, constrói, joga na parede e constrói qualquer coisa depois, E sempre recupera a massa original, Ela cai no chão, você amassa de novo e continua. Mas por que as pessoas tentam fazer isso com software, Porque elas precisam ou porque elas não sabem fazer? Então eu venho refletindo sobre isso, tanto com pessoas que trabalham na área, quanto com pessoas que utilizam o software no negócio, Meu nome é Ramon Durães. Trabalho há cerca de 20 anos na área de software, trabalho na 2PC, nós discutimos estratégias de aplicações nos projetos de software. E eu quero falar justamente sobre isso, Como é que você tem um software que funciona como uma peça de um Lego, que seja moldável como uma massa de modelar? Então essa é uma discussão muito grande. O mercado quer isso, só que as pessoas não constroem dessa forma. Então tá aí o grande problema, Por quê? Porque uma massa, uma peça de Lego, ela é muito fácil de ser manipulada. Ela foi projetada para ser uma peça de Lego, Você não pega um brinquedo qualquer e vai encaixando ele no outro, Por que você tenta fazer isso no software? Então a gente tem que acabar com essa ideia que remendar software é a solução. Não é remendar. Para que você tenha uma arquitetura de software escalável, você precisa pensar em toda a estratégia da aplicação. Isso é fácil? Não, isso não é fácil. Se fosse fácil, todos os softwares do mercado estariam funcionando como uma peça de Lego, como uma massa de modelar, para que você pudesse crescer conforme a necessidade e adaptar conforme a necessidade do projeto. Então essa é uma discussão muito interessante na área de arquitetura de aplicação e que tem movimentado toda a indústria de software, Porque as pessoas fizeram software há mais de 10 anos, há 15, há 20 anos atrás. As tecnologias evoluíram e as pessoas continuam fazendo software do mesmo jeito. Ou seja, faz, cresce e aí tenta esticar para todos os lados e as peças elas não se encaixam. Ou seja, você está pensando que está construindo algo escalável? Não. Você está construindo algo que vai se quebrar. Vai se quebrar no ar, vai se quebrar em qualquer lugar, vai se quebrar no chão. Porque as peças elas não se encaixam, Então, quando você pensar na arquitetura da sua aplicação, desde pequeno, a gente tem que pensar numa visão onde você possa crescer à medida que o negócio evolua, Se existe um requisito, por exemplo, não funcional, que você tenha que ter algum tipo de customização do lado do cliente, a sua arquitetura tem que prover isso. Não adianta você ficar remendando, colocando, enchendo o código de if. Se você é desenvolvedor, você sabe disso. Se você atende hoje vários clientes, você deve estar se repensando, poxa, por que eu faço isso? Eu introduzo uma complexidade gigantesca de manutenção na minha aplicação para tentar resolver um problema de arquitetura que eu não resolvi no início. E se eu não projetei isso no início, eu não vou conseguir construir depois, Então, o software, depois de construído, você até tenta esticar esse software, Tenta fazer uma modelagem. Mas o que acontece com esse software? Olha para cá de perto para você ver. Você sente isso na pele. Eu acho que se você trabalha em algum projeto de software, há um dia você já descobre isso. Não adianta esticar o software porque ele vai quebrar. Ele não vai funcionar como uma massa de modelar se a arquitetura do software não prover esse reuso, não prover uma customização, não prover um crescimento. Então isso é uma mudança de mindset mesmo na cabeça do time de desenvolvimento, onde
junto com o time de negócio, quando você está projetando uma aplicação, isso a gente faz muito com os nossos clientes, a gente procura desenhar em conjunto, né? Não é só você trabalhar você o lado técnico, né? Você tem que entender o negócio, isso é muito importante. Entendendo o negócio, você consegue projetar uma aplicação que em determinado momento ela vai receber uma outra peça e essa peça vai se encaixar para dar continuidade. Então o software funciona como uma massa de modelar, funciona como uma peça de Lego se você projetar arquitetura para isso. E isso tem um custo, né? Fazer bem feito custa sim, custa muito caro. Mas eu diria a você o seguinte, que fazer de qualquer jeito custa 30 vezes mais pelo menos, né? Custa a sua paz, né? Custa a felicidade de todos que estão trabalhando no projeto e a satisfação do cliente, que às vezes no início, né, ele está pensando nas nuvens, mas ele não está entendendo ainda a visão do projeto, e você tem que passar essa visão do projeto, porque com essa visão, com a necessidade de estruturar a arquitetura, a longo prazo, você pode ir para qualquer lugar que o seu software vai te acompanhar junto, né? Então, se você prepara uma visão do software que possa crescer junto com o seu negócio, você vai conseguir crescer, né? Criar as adaptações necessárias, porque todo software muda, né? Também você não precisa acreditar que o software não muda, o software vai mudar. Tal fato é que a gente não cria uma arquitetura para o final, a gente cria uma arquitetura que cresce à medida que o software vai crescendo. E o ponto-chave é você pensar na arquitetura que seja o mais simples, né? Para permitir com que todos consigam implementar e com que todos consigam dar continuidade. Então essa é a visão, né, de modelagem que a gente tem que começar a pensar. Cara, você está falando um negócio tão simples, né? Que parece o óbvio. Realmente é o óbvio, né? E por que as pessoas não estão implementando assim? Por que as pessoas estão implementando software como 20 anos atrás? Então esse momento que eu estou trazendo aqui você é para provocar e a gente criar um processo contínuo de mudança, né? Esse processo eu venho conduzindo ao longo dos anos e cada vez eu convido mais pessoas para criar esse caminho de mudança, porque só assim nós vamos conseguir fazer um software diferente e nos preparar para entregar aplicações cada vez mais escaláveis, principalmente com essa demanda que você tem de mudança, com essa demanda que você tem de crescimento, né? Não são poucos os clientes que nos procuram precisando consertar alguma coisa que foi projetada errada. Só que eu diria para você o seguinte, consertar um processo desse no final, muitas das vezes é impossível, né? Eu digo para o cliente, não adianta, a gente pode criar um cenário de estabilização, mas o seu problema está ali dentro, né? Porque o problema é tão grande que ele abala toda a estrutura da aplicação. E as pessoas acham que porque é fácil mexer numa linha de código, é fácil fazer qualquer coisa no software. Não é, né? Desenvolvimento de software é uma área que exige esforço de todos, exige um aprimoramento contínuo, exige uma inteligência na construção da aplicação. Porque a gente não faz mais software como antigamente, que ficava num lugar, num desktop. A gente está fazendo software que fala com diversas outras aplicações, que fala com serviços, que interage com redes sociais, que interage com o banco de dados em nuvem, que interage com tudo, com mobilidade, e você precisa ter esse contexto na sua aplicação para atender todo mundo com qualidade, beleza? Então vamos participar desse processo de reconstrução e entender que software não é uma massa de modelar e que software, para ser customizável, para ser escalável, ele precisa ser projetado para isso e tem um custo sim. E esse custo ele se dilui ao longo do tempo com a produtividade que você vai ter, com a redução do retrabalho que você vai ter, que ninguém mede isso no projeto de software, né? Então a gente tem que começar a medir para entender que a gente tem que pensar na estratégia da aplicação, tem que projetar o crescimento da aplicação, tem que entender que a gente vai ter necessidade de negócio à frente e num determinado momento o software precisa sim estar pronto para ser escalável, né? Para ser conectado com outras partes de software e de forma com que não quebre, né, o seu projeto de aplicação, beleza? Conto com você presente nesse bate-papo. A gente tem executado diversos insights. Gostou do bate-papo? Lembra de curtir
Utilize o comentário para a gente continuar a conversa e depois a gente prolonga em outras questões, tá? Lembra de seguir o meu Twitter, é o @RamonDurães, onde eu estou sempre promovendo bate-papos relacionados sobre o cenário de aplicações, tá? Um forte abraço e até a próxima!